Bem, estudantes, a gente chega hoje nesse momento de falar do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, um movimento filosófico, ou seja, resumindo, não foi um movimento do povão, tá? Foi algo que aconteceu mais entre os intelectuais, entre os estudiosos lá da Idade Moderna. E boa parte desses caras, eles escreveram observando o que tinha acabado de acontecer na Inglaterra. Se lembrem que na Revolução Inglesa, você vai ter uma limitação para o poder do rei. O rei na Inglaterra não poderia mais mandar da forma que ele quisesse e esse poder estaria limitado, inclusive, pela ação do parlamento, ou seja, do Congresso inglês. Pois bem, vamos entender o que esse tal de iluminismo defendia. Por que esse nome? Por que iluminismo? Porque esses filósofos, cientistas dessa época, acreditavam que era importante desenvolver a ciência, desenvolver o conhecimento para iluminar os povos, tirar eles das trevas da ignorância, da falta de conhecimento. Então, por isso, iluminar. Século das Luzes recebe esse nome também, certo? Pois bem, esse iluminismo ele está muito ligado à Inglaterra, mas também vai ter pensadores iluministas na França e em outros países da Europa. Então, é um negócio europeu, tá? Ora, o iluminismo também, ele é uma reação ao antigo regime. Ele vai criticar muito aquele sistema que a gente estava falando, de reis absolutistas, de sociedade dividida em castas, em estamentos, onde as pessoas não tinham chance quase nenhuma de ascensão social, certo? Então o iluminismo ele é uma crítica também ao antigo regime. Então a gente vai ver agora um pouco das ideias dos iluministas. Foram vários autores iluministas, eles não pensavam todos da mesma forma, mas tem algumas coisas em comum aí, certo? Por que é importante também falar desse iluminismo? Porque esse iluminismo ele vai ter repercussões, ele vai ter consequências para outras partes do mundo. Essas ideias que estavam surgindo ali na Europa, com o tempo elas foram sendo divulgadas para outros lugares. Então, por exemplo, o iluminismo vai influenciar a independência das 13 colônias, que deram origem aos Estados Unidos. As ideias do iluminismo, então, vão chegar lá. Revolução Francesa. Então, na França também essas ideias iluministas foram importantes até para a derrubada de um rei. E aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, algumas revoltas contra Portugal. O Brasil ainda era colônia, lembra? Então, algumas revoltas aqui no Brasil vão se inspirar em ideias do iluminismo. Certo? A maioria dos autores iluministas, eles deixaram então vários livros, várias obras escritas, né? E a gente vai agora falar diretamente das ideias. O que esse pessoal estava defendendo? Primeiro, o iluminismo é muito ligado à questão da ciência, valorização da ciência. Então eles vão defender que o caminho para o conhecimento passa pelo uso da razão, do raciocínio e da experimentação, do empirismo, ou seja, testar para conhecer, para entender melhor os fenômenos da natureza, os fenômenos da sociedade. Então, por exemplo, tudo aquilo que vocês estudam em ciências, né, aquilo está ali no seu conteúdo de ciências, não é porque é a opinião de alguém ou porque alguém acha. Tudo aquilo ali foi testado várias vezes, foi discutido. Teorias científicas também, elas não são eternas, elas são sim questionáveis às vezes, mas de um modo geral, uma teoria científica ela leva às experiências que vão comprovar ou não aquela teoria e depois os estudos são publicados, né? Estudos sobre o corpo humano, sobre as plantas, sobre o sistema solar, enfim. Então eles vão defender que a ciência ela seria importante até para garantir um avanço da sociedade humana, o bem-estar da sociedade humana. E aí, como é que fica a questão da religião? Quer dizer que a galera do iluminismo era ateu? Não exatamente. Alguns deles até poderiam ser. Mas, no geral, o que eles defendiam? Que algumas coisas que aconteciam na natureza ou na vida dos seres humanos tinham explicação científica, tinham uma explicação racional. Na política, aqui entra um negócio muito importante. Os iluministas vão defender um detalhe que é a igualdade perante a lei. Todos os cidadãos nasceriam iguais. É muito bonito isso, né? Mas a gente sabe que na prática nem sempre é dessa forma.
Mas eles questionavam, então, o tal do privilégio de nascimento. Ou seja, todas as pessoas deveriam ser tratadas iguais perante a lei. Aqui também entra o conceito de cidadania, o cidadão. O que é o cidadão? É alguém com direitos, mas também com deveres perante a sociedade. Mas que esses direitos e esses deveres eles têm que estar previstos na lei. É diferente da coisa do súdito, né, que é mais típica do antigo regime. O súdito tem mais a ver com obediência ao rei, por exemplo. Eles também vão defender a separação do Estado, do governo, em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E é o que acontece até hoje na maioria dos países do Ocidente. O que é isso? Ora, o executivo é o presidente, no nosso caso, o presidente da República, os governadores, os prefeitos e os seus secretários. O judiciário é formado pelos juízes, promotores, desembargadores. E o legislativo, deputados, senadores e governadores. E o legislativo, formado pelos deputados, senadores e os vereadores. Certo? Cada um aí com funções específicas e, pelo menos teoricamente, é para existir um equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Por que isso? Porque eles achavam que era muito perigoso para a sociedade se todos os poderes estivessem na mão de uma pessoa só ou de um grupinho pequeno. Em relação à religião, eles questionavam, nem era tanta questão da crença, tá? Mas questionavam a união entre governo e religião. Os iluministas eram contra isso. Por quê? Porque eles entendiam que cada indivíduo tinha que ser livre para ter suas escolhas religiosas. Vamos tentar entender. Então, por exemplo, quando a Inglaterra teve reis anglicanos, isso gerava perseguição para o outro grupo, que era dos puritanos, por exemplo. Então, eles eram contra a ideia de igreja oficial do governo. Então, governo e religião deveriam estar separados. Na economia, eles defendiam que o governo não deveria interferir tanto na economia. Eles falavam em liberdade de mercado, não intervenção do governo na economia. Certo? Então, do ponto de vista dos iluministas para a economia, ao invés do governo ficar determinando preços, os preços seriam definidos pela oferta e procura. Parece estranho, mas é mais simples do que vocês pensam. Por exemplo, no momento de pandemia, teve muita procura pelo álcool gel. Isso fez o preço do produto subir. Certo? Então a tendência é que quando tem muita procura por um produto, o preço sobe. Em outros momentos que não tem muita procura, mas tem muito produto no mercado, a tendência é o preço cair. E o iluminismo também foi responsável, os iluministas foram responsáveis pela escrita da enciclopédia. A enciclopédia era um conjunto de livros organizados em ordem alfabética que pretendiam unir o conhecimento humano produzido até aquele momento. Então você procurava na enciclopédia pelas palavras, né? Então se alguém procurasse lá agricultura, então ia ter o máximo de informação sobre agricultura. Se vocês perguntarem para o pai, para a mãe de vocês, eles provavelmente vão falar que na época da escola deles, eles estudaram usando enciclopédias, que antes dessa popularização da internet, a gente pesquisava basicamente em enciclopédias. Isso não desapareceu completamente. Tem lá a Wikipedia, que é mais ou menos o modelo eletrônico da enciclopédia. Por quê? Reúne ali conhecimentos praticamente todas